Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Guarda o teu coração com toda diligência, porque dele procedem as nascentes da vida. Provérbios 4, 23. Por que devemos guardar o coração? A seguir, eu darei a vocês vários motivos pelos quais os cristãos devem fazer desse dever uma preocupação principal em suas vidas. A importância e a necessidade de fazer deste nosso grande e principal dever podem ser claramente discernidas no seguinte: 1. A glória de Deus. 2. A sinceridade da nossa profissão de fé. 3. A beleza da nossa vida. 4. O conforto de nossas almas. 5. O progresso de nossas graças. E 6. Nossa estabilidade na hora da tentação. Todos estão envolvidos e dependem de nossa sinceridade e cuidado no cumprimento desse dever. 1. A glória de Deus está fortemente envolvida. A maldade do coração é algo que provoca muito o Senhor. Os estudiosos observam corretamente que os pecados externos são pecados de grande infâmia, mas os internos são pecados de mais profunda culpa. Quão severamente o grande Deus declarou sua ira do céu contra a maldade do coração. O crime pelo qual o mundo antigo foi acusado foi a maldade do coração. E o Senhor viu que toda a imaginação dos pensamentos de seus corações era má continuamente. Gênesis 6, verso 5. É por isso que ele enviou o julgamento mais terrível que havia sido infligido desde o início dos tempos. Gênesis, como nós vimos, 6, 5 a 7, diz: o Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, que toda intenção dos pensamentos do seu coração era apenas fazer o mal sempre. Então o Senhor disse: vou apagar da superfície da terra o homem que criei, do homem ao gado, aos répteis e às aves do céu. Não descobrimos que foram seus assassinatos, adultérios ou blasfêmias que foram alegados contra eles, embora tenham sido contaminados por essas coisas, mas a maldade de seus corações. O que tornou Deus inclinado a abandonar sua herança particular nas mãos do inimigo foi a maldade dos seus corações. Lava o teu coração do mal, ó Jerusalém, para que sejas salva. Por quanto tempo você vai permitir pensamentos de iniquidade em seu meio? Jeremias 4:14. Deus notou em particular a maldade e vaidade dos seus pensamentos, e por causa disso os caldeus viriam sobre eles. O leão se levanta do matagal e deixou o seu lugar para fazer a vossa terra desolada. De Jeremias 4:7. É por causa do pecado de seus pensamentos, dos seus corações, que Deus expulsou os anjos caídos do céu e os mantém em prisões eternas para o julgamento do grande dia, de Judas 1:6. Por essa expressão está claramente implícito algum tipo de julgamento extraordinário para o qual estão reservados, uma vez que os prisioneiros que têm mais correntes são provavelmente os maiores criminosos. E qual foi o seu pecado? Mal espiritual, visto que estes, não tendo partes corporais, não podiam agir externamente contra Deus. Muitos dos males do coração incomodam tanto a Deus que ele rejeita indignadamente as obras que alguns homens fazem, como por exemplo em Isaías 66:3, aquele que sacrifica um boi é como aquele que mata um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro como aquele que sacrifica um cão. Aquele que apresenta uma oferta de grãos como aquele que oferece sangue de porco. Aquele que queima incenso como aquele que louva um ídolo. Como eles escolheram seus próprios caminhos e suas almas se deleitam em suas abominações, é assim que seus cultos parecem para mim. Em outras palavras, o ódio de um Deus santo pelas ações de uma criatura poderia ser mais expresso, de maneira mais intensa.
Ele está dizendo que o assassinato e a idolatria não são piores do que os seus sacrifícios, do que os seus cultos, embora os ofereçam exteriormente como ele pretendia, como ele tinha ordenado. E o que foi que tornou seus sacrifícios tão vis assim? As seguintes palavras nos informam isso: sua alma amou as suas abominações. Para concluir, tal é a maldade dos pecados do coração que as Escrituras às vezes apontam para a dificuldade de serem perdoados. O coração de Simão, o mágico, não era reto. Atos 8:21. Ele tinha pensamentos ignóbeis sobre Deus e as coisas de Deus. O apóstolo ordenou-lhe: arrepende-te, pois, desta tua maldade e ora a Deus para que talvez você seja perdoado pelos pensamentos do teu coração. Então os males do coração nunca são uma coisa pequena. Por causa deles, Deus é ofendido e provocado, extremamente provocado. É por essa razão que todo cristão deve guardar seu coração com toda diligência. Em segundo lugar, a sinceridade de nossa profissão de fé depende muito do cuidado que tomamos em guardar o nosso coração. Uma pessoa que não se preocupa com a disposição do seu coração provavelmente será um hipócrita em sua profissão cristã, por mais eminente que seja externamente. Temos um exemplo notável disso na história de Jeú. Mas Jeú não se importou em andar de todo o coração na lei do Senhor, seu Deus, o Deus de Israel. 2 Reis 10:31. O contexto nos informa sobre o grande serviço realizado por Jeú contra a casa de Acabe e Baal, e também a grande recompensa temporal dada por Deus por esse serviço, que alcançou seus descendentes até a 4ª geração, sentados no trono de Israel. No entanto, com essas palavras, Jeú é censurado como hipócrita. Embora Deus tenha aprovado e recompensado o trabalho, ele odiava e rejeitava a pessoa que o fazia por ser um hipócrita. Onde vemos a hipocrisia de Jeú? Nisso, ele não se preocupou em andar nos caminhos do Senhor com o coração. Quer dizer, ele fez tudo sem sinceridade e por motivos egoístas. E embora o trabalho que ele fez tenha sido perceptivelmente bom, por não purgar seu coração daquelas inclinações egoístas enquanto os fazia, ele se tornou um hipócrita. E embora Simão parecesse uma pessoa que o apóstolo normalmente não rejeitaria, sua hipocrisia foi rapidamente descoberta. Apesar de ser misericordioso e apegado aos discípulos, mortificar os pecados do coração era algo estranho para ele. Seu coração não é reto diante de Deus, disse o apóstolo a ele em Atos 8:21. É verdade que existe uma grande diferença entre os cristãos em sua diligência e habilidade em cuidar do coração. Alguns são mais habilidosos e frutíferos do que outros nisso. Mas aquele que não dá atenção ao seu coração e não tem o cuidado de colocá-lo bem diante de Deus, nada mais é do que um hipócrita. Ezequiel 33:31 diz: e eles vêm a ti como o povo vem, e se assentam diante de ti como o meu povo. Ouvem suas palavras e não as cumprem, mas seguem os desejos sensuais expressos por suas bocas, e seus corações vão atrás de seus ganhos. Aqui está um grupo de hipócritas formais, como evidenciado pela expressão como meu povo, como se fossem, mas não são. Eram o que hoje nós chamaríamos de cristãos nominais. E o que os fez ser assim? Seu exterior era bom, havia posturas reverentes, palavras elevadas, aparente deleite nos mandamentos e gostavam de ouvir os sermões de Ezequiel. Tu és para eles como um cantor de músicas de amor, diz Ezequiel 33:32. Mas porque eles não mantinham seus corações com Deus nesses deveres, seus corações eram dominados por seus próprios desejos. Eles estavam atrás da sua ganância. Se eles tivessem mantido seus corações com Deus, tudo estaria bem. Mas não se importando em que direção seus corações iam quando estavam cumprindo seus deveres, e eles estavam cumprindo aparentemente de maneira adequada externamente, nisto a essência da sua hipocrisia se manifestou. Objeção: se alguém justo deduzir o seguinte ao ouvir isso: eu também sou um hipócrita, porque muitas vezes meu coração se desvia de Deus em meus deveres. Eu faço o que posso, mas não consigo manter meu coração perto de Deus. Solução: a isso eu respondo que a própria objeção traz consigo sua própria solução. Se você disser, eu faço o que posso, mas ainda não consigo manter meu coração com Deus,
Alma, se você realmente fizer o que pode, terá a bênção de alguém que realmente agrada a Deus, embora Deus considere adequado exercê-la na aflição de um coração atribulado. Nos pensamentos e na imaginação das melhores pessoas, ainda há alguma falha de controle para mantê-las humildes. Mas se eles se preocupam em evitá-lo e se opor a ele quando esses pensamentos aparecem e se arrependem depois disso, é suficiente dizer que a hipocrisia não reina neles. Esta preocupação é diferenciada, em parte, pela colocação da palavra no coração para evitar esses pensamentos. Guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Também nos esforços para aproximar o coração de Deus, conforme Jeremias 30, 21, e impedir a graça de Deus para mantê-lo ao começar com os deveres, como está no Salmo 119, 36 e 37. É um bom sinal onde esse cuidado precede o dever. 2. E é uma evidência de justiça se opor a esses pecados tão cedo se levantam no coração, como está no Salmo 119, 113. Odeio os hipócritas, mas amo a tua lei. Gálatas 5,17 diz: porque o desejo da carne é contra o espírito, e o desejo do espírito é contra a carne, visto que eles são opostos um ao outro, de modo que você não pode fazer o que deseja. 3. E a tristeza revela a retidão do coração. Se, como Ezequias, nos sentimos humilhados pela maldade de nossos corações, não temos razão, por causa desses problemas, para questionar sua integridade ou se somos hipócritas ou não. Mas se permitirmos que o pecado se instale silenciosamente no coração e o coração se afastar de Deus de modo habitual e incontrolável, é um sintoma verdadeiramente perigoso e triste. Nosso terceiro ponto: a beleza de nossas vidas nasce da disposição divina de nossos espíritos. Há uma beleza e esplendor espiritual no modo de vida dos santos. O justo serve de guia ao próximo, diz Provérbios 12, 26. Os santos brilham como as luzes do mundo, mas toda a beleza e esplendor que há em suas vidas vem da excelência de seus espíritos, assim como a vela que brilha dentro da lanterna. É impossível para um coração descuidado e desordenado produzir uma vida bem ordenada. E visto que, como o texto faz referência, a vida flui do coração como uma fonte, é lógico que assim como o coração é, assim será a vida. Daí 1 Pedro 2, 11 e 12 dizer: abstenha-se de todos os desejos carnais, guardando o seu caminho de viver bem ou belo, como a palavra grega expressa, do mesmo modo. Isaías 55, 7 diz que o ímpio abandone o seu caminho, e o ímpio abandone os seus pensamentos, e volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele, para o nosso Deus, que será amplo em perdoar. Seu caminho indica a direção de sua vida, e seus pensamentos mostram a disposição do seu coração. E como o curso de sua vida flui dos seus pensamentos ou disposição do coração, você deve abandonar ambos ou nenhum será abandonado. O coração é a fonte de todos os atos, e esses atos estão virtualmente e radicalmente contidos em nossos pensamentos. Esses pensamentos, uma vez que se transformam em afetos, rapidamente se transformam em ações e práticas. Se o coração é mau, então, como diz Cristo, porque do coração saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, como está em Mateus 15, 19. Observem a ordem. Primeiro estão os pensamentos malignos e rancorosos. Em seguida, as práticas corruptas ou homicídios. E se o coração é santo e espiritual, então acontece como o de Davi. Meu coração está compondo um lindo tema. Recito as coisas que fiz, minha língua é como a pena de um escritor habilidoso para adorar a Deus, como está no Salmo 45, verso 1. Este é o exemplo de uma vida embelezada com boas obras. Algumas partes do meu canto recitarei das coisas que fiz, outras a fazer. Meu coração está compondo, mas ambos vêm de uma disposição divina do seu coração. Vamos dispor o coração corretamente e a vida logo o mostrará. Pelas ações e conversas dos cristãos, não é difícil discernir em que disposição estão os seus espíritos, os seus corações. Vamos pegar um cristão disposto e ver quão sérias, celestiais e lucrativas serão suas conversas e obras de fé.
Que bom companheiro ele será enquanto isso continuar. Será bom para o coração de qualquer pessoa estar com ele nessas ocasiões. A boca do justo fala sabedoria e sua língua fala justiça. A lei do seu Deus está em seu coração, diz o Salmo 37, verso 30. Quando o coração se eleva a Deus e se enche de Deus, habilmente e lindamente incita conversas espirituais, aproveitando cada situação para algum propósito divino. Poucas palavras são perdidas. E qual é a razão de as palavras e ações de tantos cristãos terem se tornado tão vazias e inúteis, e de sua comunhão com Deus e com os outros cristãos ter secado, senão o fato de que eles negligenciaram seus corações? Não há dúvida de que esta é a razão para isso, e é um mal que deve ser muito lamentado. A comunhão cristã torna-se trivial na ausência dela. Portanto, a beleza que comumente irradiava da conversa dos fiéis para os rostos e consciências do mundo, que, se não os atraía e os fazia se apaixonar pelo caminho de Deus, pelo menos deixava um testemunho em suas consciências da excelência desses homens e sua caminhada, é em grande parte perdida em detrimento inexprimível da fé. Houve um tempo em que os cristãos se comportavam de tal forma que o mundo parava para olhar para eles, conforme expresso pela palavra pasmo em 1 Pedro 4,4. Suas vidas e línguas eram feitas de uma fibra diferente de qualquer outra pessoa. Suas línguas revelaram que eles eram galileus onde quer que fossem. Mas agora, por causa de tantas especulações vãs e controvérsias infrutíferas que surgiram, e porque o dever do coração e a piedade prática foram negligenciados entre aqueles que afirmam ser crentes, a situação, tristemente, mudou. A sua maneira de falar tornou-se semelhante à dos outros homens. Se estivesse entre vós agora, poderiam ouvir cada um falar, entre aspas, na sua própria língua, conforme Atos 2,6. E tem pouca esperança de ver esse mal corrigido e o prestígio do cristianismo reparado, até que os cristãos façam suas primeiras obras e estejam novamente empenhados no dever do coração. Quando o sal da mente celestial é derramado na fonte, os riachos ficarão mais limpos e doces. 4. O conforto de nossas almas depende muito de guardarmos nossos corações. Aquele que é negligente em cuidar de seu próprio coração, geralmente é um grande estranho à sua segurança e ao conforto que daí advém. Na verdade, se a doutrina antinomiana fosse verdadeira, que nos ensina a rejeitar todas as marcas e sinais para valorizar nosso estado, dizendo-nos que é o Espírito que nos dá segurança imediatamente ao testemunhar nossa adoção diretamente sem essas marcas, então podemos negligenciar nossos corações. Poderíamos ser estranhos para nossos corações sem ser estranhos para nosso conforto. Mas visto que as Escrituras e a experiência refutam isso para nós, espero que nunca busquemos conforto de maneiras antibíblicas. Não nego que seja a obra e o ofício do Espírito nos dar segurança, mas posso afirmar com segurança que, para que você obtenha a segurança da maneira comum que Deus a dispensa, você deve zelar sinceramente por seu coração, ou você não terá certeza. Eles podem esperar suas consolações em termos mais fáceis, mas não podem desfrutá-las em qualquer outro termo que não estes. Ponha toda a diligência, de 2 Pedro 1,5. Provai-vos, de 2 Coríntios 13,5. Este é o método das Escrituras. O Sr. Roberts, em seu tratado sobre a aliança, nos conta que conheceu um cristão que, como uma criança espiritual, gemia tão veementemente buscando a infalível certeza do amor de Deus que por muito tempo desejou ardentemente ouvir uma voz do céu. Às vezes, caminhando sozinha nos campos, ansiava por alguma voz milagrosa vinda das árvores e das pedras. Isso foi negado a ele depois de muitos desejos e anseios. Mas com o tempo, algo melhor foi concedido a ele na maneira comum de pesquisar a palavra e seu próprio coração. O estudioso Gerson nos dá outro exemplo semelhante de alguém que estava sendo levado pela tentação ao limite do desespero. Finalmente, ficando docemente estabelecido e seguro, alguém lhe perguntou como ele chegou a isso, e ele respondeu: não foi por uma revelação extraordinária, mas mantendo meu entendimento nas Escrituras e comparando meu coração com elas.
O Espírito nos garante, é claro, testificando de nossa adoção. E ele testemunha de duas maneiras. Uma, objetivamente, isto é, produzindo essas graças em nossa alma, que são as condições da promessa. Desta forma, o Espírito e suas graças em nós são um. O Espírito de Deus habitando em nós é uma marca da nossa adoção. Agora, o Espírito não pode ser discernido em sua essência, mas em suas operações. E discerni-los é discernir o Espírito. E não consigo imaginar como discerni-los sem uma busca diligente e vigilância no coração. A outra maneira pela qual o Espírito dá testemunho é efetivamente. Isso significa irradiar a alma com uma graça que descobre a luz brilhando em sua própria obra. E isso, na ordem natural das coisas, segue o trabalho anterior. Primeiro infunde a graça e em seguida abre os olhos da alma para vê-la. Agora, porque o coração é o sujeito dessa graça, até mesmo a maneira do Espírito de dar testemunho também inclui a necessidade de guardar cuidadosamente nossos corações, sendo que um coração descuidado está tão confuso e obscurecido que a pouca graça que há nele normalmente não pode ser discernida. Os cristãos mais disciplinados e industriosos, às vezes, têm dificuldade em descobrir a obra pura e genuína do Espírito em seus corações. Como então o cristão que é negligente em trabalhar seu coração pode descobrir a graça? Sinceridade, que é o que se busca, está no coração como uma pequena peça de ouro no fundo de um rio. Quem quiser encontrá-la tem que ficar até a água clarear e então ele o verá brilhar no fundo. Para que o coração esteja claro e estável, quanto esforço, vigilância, cuidado e diligência são necessários. 2. Deus normalmente não dá às almas descuidadas e preguiçosas o conforto da segurança. Ele não parece apoiar a preguiça e o descuido. Ele dá segurança, mas à sua maneira. Seu mandato uniu nossa diligência ao conforto. Engana-se quem pensa que o precioso filho da segurança pode dar à luz sem dores de parto. Quantas horas solitárias o povo de Deus passou examinando seus corações. Quantas vezes eles olharam para a palavra e então para seus corações. Às vezes, eles pensavam que haviam descoberto a sinceridade e estavam até prontos para tirar a conclusão triunfante da sua segurança. Mas então surge uma dúvida de que eles não podem resolver e a destrói completamente. Eles tiveram muitas esperanças, medos, dúvidas e raciocínios em seus interiores antes de chegar a um descanso confortável. Em conclusão, suponha que seja possível para um cristão descuidado obter segurança. Ainda assim, seria impossível para ele mantê-la por muito tempo, pois há uma chance em 1000 de que alguém cujo coração está cheio de alegria da segurança retenha essa alegria por muito tempo, a menos que um cuidado extraordinário seja empregado. Um pouco de orgulho, vaidade ou descuido destruirá tudo o que você gastou tanto tempo trabalhando em um trabalho tão cansativo. Então, porque a alegria da nossa vida e o conforto de nossa alma aumentam ou diminuem, dependendo de nossa diligência nesta obra, guardemos o coração com toda a diligência. E em quinto lugar, o progresso das nossas graças depende de guardar nossos corações. Nunca conheci uma graça que cresce em uma alma descuidada e negligente. Os hábitos e raízes da graça são plantados no coração, e quanto mais profundamente plantados, mais florescente é a graça. Em Efésios 3,17, lemos sobre estar enraizado na graça. A graça no coração é a raiz de toda a palavra graciosa na boca e de toda a obra sagrada das mãos, conforme o Salmo 116:10 e 2 Coríntios 4:13. Efésios 3:16 e 17 diz: rogo que ele conceda a vocês, de acordo com as riquezas da sua glória, que vocês sejam fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em seus corações. Também oro para que vocês sejam enraizados e alicerçados no amor. É verdade, Cristo é a raiz do cristão, mas Cristo é a raiz originária e a graça uma raiz plantada e nutrida por Cristo. E à medida que cresce sob a influência divina, os atos da graça são mais ou menos frutíferos ou vigorosos. Agora, se o coração não for cuidadosa e diligentemente guardado, essas influências frutíferas param e são cortadas. Multidões de vaidades caem sobre elas
e devoram a sua força. O coração é, por assim dizer, o recinto em que uma multidão de pensamentos se alimenta todos os dias. Um coração gracioso guarda e alimenta diligentemente muitos pensamentos sobre Deus em um dia. O Salmo 139, 17 e 18 diz: quão preciosos são os teus pensamentos também para mim, ó Deus. Quão vasta é a soma deles. Se eu contasse, seriam mais do que a areia do mar. Quando eu acordo, ainda estou contigo. À medida que o coração se alimenta deles, eles renovam e alegram o coração. Minha alma está cheia de tutano e gordura enquanto penso em ti. Mas no coração descuidado, multidões de pensamentos vãos e tolos trabalham continuamente e põem de lado os pensamentos espirituais a respeito de Deus, nos quais a alma deve ser refrigerada. Além disso, o coração descuidado não se beneficia de nenhum dever ou ordenança que realiza, embora esses sejam os canais do céu por meio dos quais a graça é regada e se torna frutífera. Uma pessoa pode ir com um espírito desatento de uma ordenança para outra, da oração para a adoração, para o sermão, e colocar-se todos os dias sob os melhores ensinamentos e nunca melhorar. Porque um coração descuidado é como um ralo no fundo. Nenhuma influência celestial, por mais rica que seja, permanece em uma alma assim. Quando a semente cai no coração comum e aberto como uma via gratuita para todos os viajantes, uma via pública, vêm os pássaros e a devoram, como diz Mateus 13, 3 e 4. Ouvir não é suficiente, a menos que cuidemos de como ouvimos. Uma pessoa pode orar e nunca melhorar, a menos que esteja vigilante na oração. Em suma, todos os meios de graça, ordenanças e deveres são abençoados para o progresso da graça, segundo o cuidado e o rigor que dedicamos em guardar neles o nosso coração. Em sexto lugar, a estabilidade de nossas almas em tempos de tentação e sofrimento depende do cuidado que exercemos em proteger nossos corações, em guardar nossos corações. O coração descuidado é presa fácil para Satanás na hora da tentação. Seus principais ataques são feitos contra o coração. Se ele consegue conquistar o coração, ele ganha tudo, porque este é quem conduz o homem todo. E como é fácil conquistar um coração descuidado? Surpreender tal coração não é mais difícil do que o fato de um inimigo entrar em uma cidade cujos portões estão abertos e sem guarda. É o coração vigilante que descobre e suprime a tentação antes que ela se torne forte. Os teólogos observam que o método pelo qual as tentações amadurecem com força total é o seguinte: 1. Existe a provocação do objeto, ou o poder que tem de encorajar nossa natureza corrupta. Isso é produzido pela presença física do objeto ou por especulação, quando o objeto, mesmo que ausente, é segurado na frente de nossa alma por meio da imaginação. 2. Segue-se então a sugestão do apetite carnal, que é despertado e provocado pela imaginação, descrevendo-o como um bem sensual, como tendo benefício ou prazer nele. 3. A seguir, a consulta da mente sobre ela, deliberando sobre os melhores meios de realizá-la. 4. A próxima coisa é a escolha, ou decisão da vontade. E 5. Finalmente, o desejo ou o envolvimento total da vontade com ele. Tudo isso pode acontecer em um breve instante, pois os debates da alma começam e terminam rapidamente. Quando chega até aqui, o coração já foi conquistado. Satanás entrou vitorioso e colocou sua insígnia nas paredes do forte real. Mas se o coração tivesse sido salvo no início, nada teria chegado a isso ou a esse ponto. A tentação teria cessado no primeiro ou no segundo ato. E de fato, nesses primeiros atos, ela é facilmente interrompida, pois o que acontece no deslocamento de uma alma tentada a pecar, da mesma forma acontece com o movimento de uma pedra caindo de um morro. É fácil parar no início, mas uma vez que começa, as forças são adquiridas à medida que ela avança. Portanto, o mais sábio é observar os primeiros movimentos do coração para detectar e deter o pecado aí. Esses movimentos do pecado são fracos no início. Um pouco de cuidado e vigilância podem prevenir muitos males. Mas o coração descuidado, por não prestar atenção a isso, cai no poder da tentação, como quando os sírios entraram cegos no meio de Samaria
antes de saberem onde estavam, como está em 2 Reis 6, 18 e 20. Tendo chegado a esse ponto, espero que essas considerações convençam plenamente a vocês de quão importante e necessária é esta obra de guardar o coração com toda diligência. É um dever que traz muitos benefícios caros e preciosos para a nossa alma. Guarda o teu coração com toda diligência, porque dele procedem as nascentes da vida, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4, 23. Amém, queridos. Amém. Venha-se, cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha-me na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a